Se o religioso não entende a escravidão que vive, como entenderá o evangelho eterno? Se um religioso não conseguiu entender nem a graça pregada por Paulo em suas 13 epístolas, de Romanos a Filemão, como entenderá o evangelho eterno? Então, isso daqui vai para você que às vezes está tentando colocar, você e eu, que nós estamos começando a aprender o evangelho eterno agora, e nós tentamos colocar isso na cabeça de um religioso. Eu não tento. Eu tenho pessoas próximas aqui, não dentro da minha casa, sogra, pessoas aí fora aí, que a gente tenta falar, mas eu falo um versículo, começa a contradizer, eu viro as costas, valeu, não sou, não quero converter ninguém, não quero convencer ninguém. Então se você tenta, não se estressa não perca seu tempo não, deixa a pessoa lá. Porque o que é de Deus é o espírito daquela pessoa. E aquele espírito, quando venceu o prazo da carne, da natureza carnal, o espírito vai voltar de onde veio para o reino celestial. Então não se estressa, não perca seu tempo não. Não perca seu tempo. Porque a mente do ser humano, ela é muito fácil de ser conduzida para lá e para cá. Eu não sei porque a minha... já tentaram várias vezes, não conseguiram, não sei por que isso. Não sei por quê. Frequentei religião, fui obreiro daquela lá do Morcegão, fiz escola para ser pastor na escolinha lá do Morcegão no Brás, mas eles nunca me convenceram com aquelas narrativas, aquelas falácias, porque aí eu ia na palavra, na Bíblia, abria, falava com a minha esposa, isso lá em 91, 92, não tá batendo não. Quer dizer, eles nunca conseguiram me convencer. E se você é assim, eu gostaria que você colocasse no comentário. Realmente eu também nunca caí nas narrativas da religião. Coloca isso aí. Agora tem pessoas, a pessoa é fácil. O ser humano é fácil. Não é um estudo que ela tem que vai fazer ela, mas a pessoa é um engenheiro, é um psicólogo. Vai dentro dessas sinagogas aí, da Assembleia de Zeus, tem lá, aqui no Brás, eu vou falar, em outro estado eu não sei, aqui no Brás, ali na Rangel Pestana, Celso Garcia. Porque a sinagoga do Morcegão é de um lado, porque na Celso Garcia ele tem duas sinagogas do Morcegão, tem a antiga e tem a catedral lá do Cofre. E em frente, quase em frente à sinagoga dos 10 mil pessoas sentadas, tem a sinagoga de Zeus. Dentro desses lugares, um teólogo tem que ser o quê? Eu acho que é considerado como bacharelado. Advogados, psicólogos, médicos, engenheiros tem lá dentro. Você vê, e a mente deles é conduzida de acordo com a doutrina do Senhor dos Anéis, daquela que está lá, daquela pessoa que está lá, com uma oratória bem articulada, bem planejada, em cima de um altar local de sacrifício, e os engenheiros, médicos. Então não é assim. Então lá em 91, 92 eu não tinha curso superior. Eu não tinha. Naquela época, se eu não me engano, não tinha nem o 2º grau. Eu vim fazer o 2º grau depois. E o curso superior depois. Você veio lá, ninguém me conseguiu me convencer, não. Eles falavam, entravam no ouvido e saía no outro. Eu, na hora, orava, jejuava, chorava, e grunhia, e tinha a unção do sopro. Só que quando eu li a Bíblia, não batia. E como eu creio aqui. Eu creio nisso aqui, ó. Não adianta você querer vir com os seus argumentos de Moisés nos comentários. Não, porque isso, por causa disso. E a mim você não vai iludir. Porque se eu fiquei dentro de uma sinagoga 2 anos e lá vai fumaça e não fizeram a minha cabeça, você acha que você colocando um versículo de Moisés, você acha que você vai conseguir me convencer? Você acha? É perca de tempo. Não adianta você querer entrar aqui com os seus estercos teológicos, querendo colocar no comentário, não, você está errado por causa disso. Você não vai me convencer. Agora, se você vir com palavras de sabedoria, com palavras espirituais de que está escrito aqui, aí sim. Aí você me convence. Mas você é um carnal, você que entra colocando conhecimentos teológicos, você é carnal, você não tem nada de espiritual. Então assim é. Então não adianta você querer argumentar com um religioso querendo explicar o evangelho eterno. Não faça isso. Tente no máximo explicar a graça pregada por Paulo. Tente. Explicar. Não pregar, porque não se prega mais evangelho no mundo desde o ano 70.
Quem disser que está pregando o evangelho é um mentiroso, é um hipócrita e é uma pessoa que não acredita nos escritos bíblicos. Ah, eu estou pregando o evangelho. Vou repetir. O que significa evangelho? Boas notícias. Boas notícias do quê? Da vinda do reino de Deus. Propagada por Jesus de Nazaré aos discípulos, propagada por Paulo, até o juízo. Quando foi no ano 70, o reino de Deus foi estabelecido. Então não tem mais evangelho para pregar. O que eu estou aqui falando é passando o meu entendimento. Então, quando você passar o seu entendimento para um religioso e ele não entender, não insista nem 2 vezes, porque Paulo falava, insista 2, 3 vezes, depois vira as costas e vai embora. Não, nem isso você faz. Leia um versículo, leia o que eu vou ler aqui. Se em cima disso daqui ele quiser debater, quiser puxar assunto com você, mosaico, deixe ele falando sozinho. Fala, ó, me desculpa, mas eu deixei um cuscuz ali no ponto de fervura e já tá quase pronto e agora eu preciso fritar meu ovinho mal passado. Deixa ele falando e vai comer seu cuscuz. Se o religioso não entende a escravidão que vive, como entenderá o evangelho eterno? Vamos ler? Gálatas capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, e assim Paulo disse aos gentios na cidade de Galácia. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. 3. Assim também nós, quando éramos... Paulo estava falando isso há quase 2000 anos. Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era judeu, Paulo era israelita, Paulo fazia parte dos que receberam as leis escritas em pedras. Paulo recebeu as leis por intermédio de anjos que deu a Moisés no Monte Sinai. Então, Paulo aqui, isso aqui era o contexto, isso aqui era palavras direcionadas a Paulo e aos judeus. Não é para os dias de hoje. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, das leis mosaicas. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus de Nazaré, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Assim, porém, já não é mais escravo, porém filho. Então, Paulo estava dizendo aos irmãos ali que aqueles que estavam antes da cruz, praticando as obras antes da cruz, eram escravos. Aqueles que praticavam obras de Moisés eram escravos. E ele disse aqui no versículo 4 e 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Se você lê isso daqui para um religioso e ele não consegue entender esses versículos simples, você acha que ele vai conseguir entender o evangelho eterno? Você acha que ele vai conseguir entender que é Deus em nós o evangelho eterno? Evangelho, as boas notícias da vinda do reino, e que a vinda do reino estabeleceu no ano 70, quando Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual em nosso espírito, o espírito dos homens? Você acha que ele vai entender isso? Se ele não consegue sair da escravidão de Moisés, você acha que ele vai entender o evangelho eterno, um religioso, cabeça de bagre, que não consegue entender que Moisés escravizava as pessoas com as leis que ele recebeu? Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos naqueles dias, nos dias de Jesus, escravizavam as pessoas com as leis recebidas por Moisés? E o que é pregado dentro dessas malditas sinagogas que eles chamam de igreja? Não é Moisés? Não é a escravidão que é pregado nesses antros de ladrões, de mercenários, de canalhas? Dízimo nunca foi dinheiro. Era lei. Batismo nas águas, lei da purificação. Buscar Deus em templo, lei. Apresentar a criança, lei. Jejum, lei. Unção de óleo na cabeça, lei. Candelabro, lei.
Altar, lei. Sacrifício, lei. Voto, lei. Véu na cabeça, lei. Mulher não falar dentro do templo, lei. O que é ensinado dentro dessas choupanas, chamadas igrejas, dentro desses templos de pedras, não é lei, não é escravidão? Aí você vai perder o seu tempo debatendo, falando com uma pessoa que está feliz com o esgoto da lei? Que ela está feliz dentro do arraial escravatório de Moisés? Você vai perder o seu tempo? Você vai dar pérolas aos porcos? É isso? Você vai colocar o seu galinheiro nas mãos das raposas religiosas? Não perca seu tempo, meu irmão. Não perca seu tempo, minha irmã. Seja feliz no Evangelho eterno. Seja feliz em Deus em você. Deus está naquele religioso, mas ele não sabe. Então deixa ele ficar batendo cabeça. Quem sabe um dia ele vai chegar em você e falar, não, peraí, eu quero aprender desse Evangelho eterno. Não, eu quero aprender da graça pregada por Paulo. Então você senta ali, tá? Você quer? Então abra sua Bíblia e vamos aqui, vamos ler, vamos estudar. Ah, você é o professor? De forma alguma. Eu vou passar para você o meu entendimento e você tira suas conclusões. Se o religioso não entende a escravidão que vive, como entenderá o Evangelho eterno? Romanos 8,15 também tem um versículozinho solto. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual amamos Abba Pai. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Paulo estava sendo claro aqui, falando que quem estava em Moisés estava na escravidão. Eu tenho dó, quando eu vejo se passando uns religiosos aqui perto de casa, eles andam até torto, eles andam até corcunda assim, ó. Tanto fardo, tanto peso dessa maldita religião no ombro deles. E vivem pra lá e pra cá. Olha que não sei o quê. Olha aquela mulher usando batom, é uma pomba gira. Olha aquele rapaz que tá de camiseta regata, é o demônio, é o gramunhão. São cegos. São retardados espiritualmente. São um monte de cabeça de bagre. Aí entra a pessoa aqui falando, nossa, você chama religioso de cabeça de bagre. Você também que entra falando isso, você também é. Você, em vez de orientar as pessoas, você tá defendendo essa maldita dessa religião. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Você acha que essa maravilha de evangelho eterno, você acha que eles têm entendimento, quem está nas trevas, quem está com o lençol, não é nem véu, que está com o lençol de Moisés, vai entender que já chegou aqui, ó, no versículo 7, que chegou o juízo naqueles dias. Quando você lê o versículo dele, ele disse em alta voz, temam a Deus e glorificam-no, pois chegou a hora do seu juízo. E foi durante o juízo que foi estabelecido o evangelho eterno. A pessoa que está tão viciada, a pessoa que está com a sua mente cauterizada, blindada para o dízimo, 10% do que ela ganha, a pessoa que está com a sua mente blindada pela escravidão de Moisés, você acha que uma pessoa vai entender um negócio desse aqui? Não adianta você perder tempo. É uma perca de tempo você discutir com um religioso, você querer colocar o evangelho eterno na mente dela. Vai tentando, nem que seja com uma pessoa próxima, com um vizinho, com um parente, vai tentando. Quem sabe você vai conseguir a mágica. Quem sabe você consiga isso, mas vai ser difícil. Tá bom? Se o religioso não entende a escravidão que vive, como entenderá o evangelho eterno? Então foi o tema deste vídeo. E aí você lê isso, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, principalmente o versículo 7. Você fala, vem cá, você entendeu isso aqui? Entendi. Então, e por que você volta para a religião? Faz essa pergunta para ela. Você entendeu isso aqui? O que significa isso aqui? Vai batendo isso, vai batendo esse martelinho na cabeça dela. Você entendeu esses 3 versículos? Gálatas 4, 5, 6, 4, 5 e 7? Vai.
Quando ela entender isso daí, aí ela vai sair fora da religião. Ela falou, opa, peraí, eu não sou escravo mais não quero ser mais escravo não. Aí ela não vai aceitar mais a religião. Tenta fazer isso. Mas se ela não aceitar, se ela continuar aceitando o dízimo, buscar Deus em tempo, vire as costas e vai ser feliz você, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra do Pai, passando o nosso simples entendimento. E quem eu tô tentando, porque minha sogra tá lá embaixo falando e ela fica... Tá bom? Então, calmou. Seja feliz. Viva plenamente no Evangelho Eterno. Viva sabendo que cada passo, cada movimento seu, o Eterno, o Criador de todas as coisas, está aí no seu espírito, te acompanhando. E tudo que você precisar, tudo que você necessitar, Ele vai suprir. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Viva uma vida racional, sem loucura, sem fazer prestação além do que você ganha. Porque não adianta você querer, eu ganho 2 mil, querer comprar algo de 10 mil. Você vai ficar endividado, você vai ficar perturbado. Não adianta. Eu vou na festa e lá eu vou tomar Coca-Cola. Você chega na festa, você enche a chapa a cabeça. No outro dia, desse tamanho a cabeça, aí você vai lembrar das coisas que você fez na festa. Quer dizer, você procurou. Mas procure então viver uma vida reta, digna, uma vida alinhada. Isso não é ser religioso. Isso não é você... É ser um filho de Deus. É você andar racionalmente. É você andar de uma forma... Viver uma forma equilibrada. Equilibrada. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.